A história de Interestelar começa com um fim, o fim do nosso mundo. Mas não com uma explosão, mas sim com um sussurro. A Terra, nossa casa, está se tornando inabitável, sufocada por uma praga que destrói as colheitas e enche o ar de poeira. A humanidade esqueceu como olhar para as estrelas. Ela agora só olha para o chão, para a sobrevivência. Nesse mundo sem futuro, encontramos Cooper, um ex-piloto, um engenheiro forçado a se tornar um fazendeiro. Um homem que carrega nos olhos a frustração de uma geração que prometeu as estrelas, mas que agora só pode oferecer poeira a seus filhos. Ele vive com a dor de um propósito perdido, até que um fantasma começa a se comunicar com sua filha, Buffy. E essa anomalia, esse glitch na realidade, o leva a uma missão secreta e desesperada: pilotar uma nave, a Endurance, através de um buraco de minhoca perto de Saturno, em busca de um novo lar para a humanidade em outra galáxia. Ele deixa tudo para trás, prometendo a sua filha que vai voltar. Mas o que ele realmente encontra do outro lado não é a salvação, é o espelho das nossas maiores limitações. Ele encontra o planeta das ondas, onde a gravidade de um buraco negro distorce o tempo de forma brutal. Uma hora na superfície equivale a 7 anos para quem ficou para trás. Ele encontra o planeta de gelo, onde o homem mais brilhante da missão, o Dr. Man, enlouquece pela solidão e se torna traidor. A ciência falha, a lógica se quebra, a esperança humana, deixada por si só, se corrompe no vazio do espaço. E no fim, quando tudo parece perdido, Cooper se sacrifica, mergulhando no buraco negro gargantua para salvar a Doutora Brand. Mas o que ele encontra lá não é a morte, é a resposta. Ele entra no Tesserato, uma quinta dimensão, onde o tempo se torna uma paisagem física, um lugar onde ele, de fora do tempo, consegue interagir com o passado, se tornando fantasma no quarto da sua própria filha. E a força que conecta tudo isso, que transcende a física, é o amor. E foi ao tentar entender a ciência por trás dessa cena que eu encontrei a primeira pista de que a pergunta "quem criou Deus?" parte de uma premissa totalmente errada. A dilatação temporal que o filme mostra é real, e ela nos prova que o tempo não é absoluto. Ele é uma dimensão física que teve um começo, o Big Bang. E a lógica aqui é totalmente implacável. Se o tempo teve um começo, a causa que o iniciou precisa estar fora do tempo. Se é atemporal, a ciência com o Big Bang não eliminou Deus. Ela sem querer escreveu o primeiro verso de Gênesis. Mas essa é só a primeira pista. A segunda veio ao pensar na missão deles, encontrar um planeta habitável. Em Interestelar, eles descobrem que um lugar como a Terra é um milagre, e o nosso universo funciona da mesma forma. Hoje a ciência sabe que existem cerca de 122 constantes físicas que precisam estar milimetricamente ajustadas para que qualquer tipo de vida fosse possível. A força da gravidade, a massa do próton, se qualquer uma delas variasse por uma fração de um fio de cabelo, o universo seria totalmente estéril, nada de estrelas, nada de vida. A chance de todas essas 122 alavancas se alinharem por acaso é tão matematicamente baixa que é como se o macaco, digitando aleatoriamente, escrevesse a Bíblia inteira, sem errar, 122 vezes seguidas. O que vemos no universo não é a assinatura do acaso, é a assinatura de um design extremamente inteligente. E no final do filme, quando a lógica falha, a resposta que Cooper encontra é o amor. Mas aqui entra a última evidência científica, a informação. De onde vem a informação codificada no nosso DNA? O DNA é uma linguagem, um código digital de 3 bilhões de letras. E a informação, por definição, sempre vem de uma mente inteligente. A ciência nos mostrou que o universo teve um criador eterno e infinito. A física nos mostrou que esse criador é um design de uma inteligência incompreensível. E a biologia nos mostra que esse designer é o mestre da informação. E o filme nos diz que o Evangelho declara: a natureza fundamental desse criador é o amor. Deus existe porque o nada não cria alguma coisa, e o acaso não projeta a total perfeição. Mas talvez mesmo depois de todas essas evidências, uma pergunta ainda fica na nossa mente. A pergunta com a qual começamos: se Deus existe, quem criou Deus? E a resposta para essa questão a própria ciência já nos deu. Lembra da cena de Interestelar? Que o tempo é uma dimensão física. Ele pode ser esticado e comprimido, e ele teve um começo no Big Bang. Se o próprio tempo é uma criatura, então a causa que deu origem ao tempo não pode estar sujeita a ele, o tempo. O Criador não está dentro do tempo, ele está fora do tempo. É como perguntar onde o autor de um livro vive dentro da história que ele mesmo escreveu. Ele não vive, ele existe em uma realidade completamente diferente de onde ele imaginou e escreveu cada página do livro. Da mesma forma, perguntar o que veio antes de um Criador eterno
É um erro de categoria, como perguntar o que tem ao norte do Polo Norte. Não existe antes fora do tempo. Então a resposta para quem criou Deus é: a pergunta não se aplica. A ciência aponta para a necessidade de uma causa eterna, e um ser eterno, por definição, não tem começo. Ele simplesmente é. Eu comecei esse canal aqui com o principal intuito de entregar a mensagem do evangelho junto com a cultura pop. E se você gosta desse estilo de vídeo aqui e quer fazer parte de uma comunidade que realmente busca enxergar Deus em todos os lugares, saiba que o seu apoio é muito importante. E se essa mensagem te tocou, eu peço que você considere se inscrever e deixar um comentário aqui embaixo. Cada comentário e cada inscrição aqui não só ajuda o canal a crescer, mas também ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que talvez precisam ouvir. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.